Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. A maçã, alimento tão apreciado, faz parte de uma famosa lenda ligada à biografia de Sir Isaac Newton. Ele, já tendo em mente suas leis de movimento, teria elaborado a lei da gravitação universal no momento em que, segundo a lenda, estando Newton ao pé de uma macieira, uma maçã lhe teria caído sobre sua cabeça. Pensando nisso, analise as afirmações. 1. Uma maçã pendurada em seu galho permanece em repouso enquanto duas forças de mesma intensidade, o seu peso e a força de tração do cabinho que a prende ao galho, atuam na mesma direção e em sentidos opostos, gerando sobre a maçã uma força resultante de intensidade nula. Pois bem, pensando aqui o desenho da maçã, né, atrelado a essa lenda, vemos que a maçã presa ao cabo do galho, fazer aqui uma esquematização mais simplificada, né, para observarmos, ok? Tem atuando sobre ela uma força verticalmente para baixo, que é a denominada força-peso, resultado da ação da maçã com o campo gravitacional terrestre e uma força de tração, né, no galho que a liga, né, o cabo que o liga ao galho da árvore. Força de tração. Ok? Bem, como aqui a maçã se mantém em repouso, ou seja, sua velocidade é zero, e como essa velocidade não muda, a aceleração também é zero, ok? Tem-se que, em módulo, né, a força de tensão e a força-peso deverão ser iguais para que a força resultante, que é, né, o somatório de todas as forças, que neste caso será peso menos atração, pois um deles eu darei o sentido negativo. No caso, estou considerando positivo para baixo e negativo para cima aqui. Tá? Poderia inverter os sentidos, teria, né, o mesmo resultado. Tá? Como a força resultante vai ser a junção dessas forças, ou seja, uma subtração, aqui temos uma força resultante nula. Logo, a número 1 está correta, né? Se está em repouso, a força de tração e a força-peso têm mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. E isso faz com que a força resultante sobre ela seja nula. Número 2. Uma maçã em queda, cai mais rápido quanto maior for a sua massa, já que a força resultante, neste caso, chamado de peso da maçã, é calculada pelo produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Bem, então, dividindo o quadro aqui, segunda situação, né? Agora a maçã ela está já desprendida do galho, tá? E irá então sofrer apenas interação com o campo gravitacional, ou seja, uma força-peso exercida sobre ela apenas. Como já não tem mais o galho, vamos desprezar a resistência do ar, né? Bem, a força resultante é um produto da massa vezes a aceleração. No caso, a força-peso ela é igual ao produto da massa pela aceleração gravitacional, né? E o que acontece? A aceleração gravitacional ela tem um valor constante, né, que a maioria da literatura é apresentada o valor 10 metros por segundo quadrado. E é isso aqui, essa aceleração gravitacional, que vai causar a variação da velocidade, porque é nada mais do que uma aceleração. Tá? No caso, quanto maior a massa, maior é a força-peso. Mas, bem, a aceleração gravitacional é a mesma para todos os corpos. Né? Então, independente do corpo que seja largado a uma certa altura, ok? Os dois, tá, sem a resistência do ar, sofrerão a mesma aceleração. Então, quaisquer que sejam os corpos que eu vou colocar em queda, se colocar a uma mesma altura, né, com relação ao solo, os dois levarão o mesmo intervalo de tempo para cair, né, pois a aceleração é o mesmo.
O movimento de queda independe da massa, pois a aceleração gravitacional ela não depende da massa do corpo, apenas no caso das questões, né, da geometria da Terra e no caso de sua massa. Então, todo o corpo sofre a mesma aceleração no campo gravitacional terrestre, o que faz a número 2 estar errada, né? Quanto maior a massa, maior a força-peso, mas a aceleração será a mesma. 3. A maçã em queda sofre uma ação do planeta Terra denominada força-peso, que tem direção vertical e o sentido para baixo. E a maçã, por sua vez, atrai a Terra com uma força de mesma intensidade e direção, contudo o sentido é para cima. Tá? Então aqui a última situação. Bem, representar o planeta Terra aqui, uma esfera, tá? Ou parecendo ser uma esfera, e a maçã, fazer um caso exagerado, ok? Bem, a maçã ela sofre a ação da força-peso da Terra devido à ação gravitacional de seu centro de gravidade, certo? Fazendo com que ela tenha, né, uma certa aceleração, força-peso, né, em modo produto da massa do corpo vezes a aceleração, no caso a aceleração gravitacional. Bem, pela terceira lei de Newton, toda ação há uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Então, se o planeta Terra atrai a maçã com uma força P, a maçã atrairá a Terra com a mesma força P. Porém, como a massa da Terra, que eu vou chamar de emissão, ela é muito maior do que a massa da maçã, a aceleração que a Terra irá sofrer será, né, muito menor que a aceleração que a maçã sofre, que é g, podendo basicamente considerar ela igual a zero, ou seja, desprezar a interação que ocorre devido à enorme diferença de massa entre os dois, né? Pois a força, como é proporcional à massa e à aceleração, então sempre vai haver essa situação, né? Quanto maior a massa, menor a aceleração. E bem, tenho sim, né, um vetor, né, uma força vertical e para cima, pensando na superfície horizontal, no caso mais próximo para nós. Então a número 3 ela está está correta, ficando então como alternativa a letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!